Olá, tudo bem? Você já me conhece, meu nome é Christian Hofstadter Zemer, sou psicólogo e professor de educação física. Após vários anos estudando e tentando compreender a mente humana e os seus mecanismos, várias questões me chamaram a atenção. A questão que eu gostaria de conversar com você hoje é relacionado às muletas psicológicas. Muletas psicológicas. Vamos tentar então sinalizar algumas delas, né, e depois fazer em seguida uma desconstrução. Como será que é possível a pessoa viver sem tais muletas psicológicas? Ok. O que seria um tipo de muleta psicológica para te conseguir viver, né, nesta existência? Seria, primeiro, a religião. Hoje, quantos tipos de religião existem? Centenas, milhares de religiões. Nós podemos ver, então, a religião, para o povo, é a principal muleta psicológica do povo. Porque é fácil, né? É só você ir numa igreja, você ir num centro espírita, né? num benzedor, num pai de santo, seja qual for o tipo de religião. Pode ser uma religião mais espiritualizada ou não, em termos de espíritos, de espiritismo, que eu quis dizer, né? Nesse ponto, em que ponto a religião se torna uma muleta psicológica? No momento que a pessoa consegue viver a partir de uma crença, né, numa fé que existe um ser ou espíritos, um ser ou uma vida num futuro, né, isso dá esperança para ela, que numa próxima vida a vida dela vai ser melhor. Muito bem. Com isso, o que vai acontecer? O presente da pessoa, a sensação de angústia, de ansiedade, de depressão, isso vai diminuir. Por quê? Porque a pessoa tem essa crença, né, que num futuro, ou para quem acredita em vidas passadas, no passado, a vida dessa pessoa foi de um jeito ou vai ser de outro jeito. Ok. Então a religião é uma das principais muletas psicológicas, né? Muitos vivem sem religião, né? E isso é possível, viver sem religião, né? O próprio Freud dizia que uma vida sem religião, o ser humano ele acaba sendo mais forte sem ser religioso, porque talvez seja porque ele consiga lidar com as suas questões existenciais e se fortalecer. Tá, ok. Vamos entender agora a questão da muleta psicológica. A muleta psicológica, quando tu tem uma muleta, o que acontece quando tu está de muleta? Tu descansa, né? Fazer uma metáfora, tu descansa o músculo, descansa uma articulação. Logo, essa musculatura ela atende com a muleta a enfraquecer. Então, quando eu estou falando aqui das muletas psicológicas, eu estou querendo falar para vocês a questão da importância do ser humano viver com o mínimo de muleta psicológica possível. Para quê? Para ele se fortalecer, ficar cada vez mais forte. Tá bem? Tá, vamos à segunda muleta psicológica, digamos, a psiquiatria. Psiquiatria, atualmente, né, na nossa sociedade capitalista, com o capitalismo, com essa questão de vendas, de lucro, psiquiatria é uma excelente opção de muleta psicológica para quem quer, de forma imediata, evitar os problemas, evitar a angústia, a ansiedade, preocupações, aliviar o estresse. Você já deve conhecer quanta gente em nossa volta atualmente que toma medicamentos, né? E todos os medicamentos muito, muito caros, né? Ok. Vamos agora para a próxima. Família.
Por vezes, a família, estruturada ou desestruturada, pode muitas vezes servir como muleta psicológica para algumas pessoas. Por quê? Porque ao não se desligar da família, ao não se criar um certo tipo de autonomia, a pessoa continua a sua vida ligada, muito ligada, enroscada, assim, enganchada na sua família. E isso também pode servir, de certa maneira, como uma muleta psicológica. Alguns tipos de amigos podem ser muletas psicológicas. As amizades, né? Algum tipo de amizade. Outro tipo de muleta psicológica. Drogas. As pessoas que usam maconha, cocaína, qualquer tipo de droga onde tu vai usar aquela droga para aliviar as suas preocupações, para sentir algum tipo de prazer, né? Alcoolismo. Podemos ver que atualmente como as pessoas, os próprios jovens, né, como bebem, né, bebem muito, e por vezes eles acabam até indo para as festas simplesmente para beber, porque a bebida vai dar essa sensação de bem-estar, de liberdade, ok? Vamos agora para o cigarro. O cigarro é uma outra muleta psicológica, onde a pessoa fica ali, ela acende o cigarro, fica fumando, fica no mundo dela, e intoxicando todo o seu corpo, né? E mesmo tendo ali atrás da carteira de cigarro aquele monte de informação dizendo que o cigarro é prejudicial, mesmo assim ela não consegue, ela tem que ter aquela muleta ali. Então, ver nesse ponto, a gente chega num ponto importante, o ponto de que o cigarro é uma muleta, o álcool, as drogas, até a própria psiquiatria, toda muleta psicológica ela tem um efeito colateral. Olha que interessante. Efeito colateral. O que significa isso? Significa que você usa a muleta, mas só que ela vai te trazer alguma coisa que prejudique a sua vida. Você não usa nada de graça. Você não vai usar uma muleta psicológica, seja qual delas for, a religião, a psiquiatria, a família, algum tipo de amizade, droga, álcool, cigarro, né? Sempre vai ter um efeito colateral. E assim por diante, o que é aquilo que você usa na sua vida como efeito, como muleta psicológica, para se sentir melhor, vai ter os efeitos colaterais disso. Muito bom. Outra muleta psicológica, essa bem psicológica, poderia ser a vitimização, se colocar como vítima das situações. Aí, essa é uma muleta bem psicológica mesmo, né? É uma postura que a pessoa se coloca entre a vida de vítima e ela acaba justificando a sua existência a partir desse lugar, dessa posição que ela se colocou. Podemos ver agora também na época de eleição o quanto a política, serve como um tipo de muleta psicológica. As pessoas entram em disputas, uns são um partido, outros são outro, ficam guerreando entre si, e ao final é apenas uma competição, né? Os dois lados brigando, e por vezes às vezes os partidos trocam, sempre continua a mesma coisa, mas a própria eleição, a própria política, essa coisa dos partidos, as pessoas se identificam e acabam tocando elas assim no sentido de como se desse sentido para a vida delas, né? O time de futebol também, quem torce essas pessoas acaba, o time de futebol vai bem, a pessoa fica bem, o time de futebol vai mal, a pessoa fica mal. Então tá, nesse princípio, nessa mesma linhagem que eu estava conversando,
nós temos a questão do amadurecimento. Para terminar, eu gostaria de dizer que é o importante do ser humano ele amadurecer, e conforme a sua vida vai indo, ele evite continuar com essas muletas psicológicas. Por quê? Porque ele vai enfraquecendo com o tempo. Então, seja o mais autônomo possível que você for na sua vida, tá? Fortaleça-se, desenvolva o seu senso crítico, desenvolva a saúde do seu corpo, seja forte, faça corrida, vai fazer musculação, vai fazer uma arte marcial, leia bons livros de filosofia, onde a sua mente vai encher a sua mente de novas ideias, de novas formas de ver o mundo, né? Cuidado com essa questão da especialização, onde você só fica com um tipo de linha de pensamento. A vida é muito rica, então procure sempre aprender de tudo que você puder. Quanto mais informação você tiver, mais criatividade você vai conseguir desenvolver na sua mente, tá? Por quê? Porque num ponto que a criatividade, ela vem do quê? De uma coisa tu não consegue tirar uma coisa, só uma igual. De duas coisas, você tira uma terceira. De três, com essas duas, tira uma quarta, e assim vai por diante. Então, busque sempre uma multiplicidade de conhecimento, para que isso, seu cérebro desenvolva muita criatividade. O que nós precisamos atualmente na nossa vida é criatividade para viver. Tá bom? Então, muito obrigado por me assistir e até o nosso próximo encontro, tá bem? Qualquer coisa que eu falei que você talvez não concorde, tudo bem, faz parte. Esse vídeo aqui eu fiz apenas para ilustrar algum ponto de vista meu, né? Alguma questão crítica que eu quis assinalar, e de forma alguma foi para colocar alguma pessoa em angústia ou para tirar a pessoa de zona de conforto, né? Ok, próximo